Às vezes a gente pensa que a experiência com Deus, ou a conversão, é alguma coisa que só vai acontecer com o drogado, com aquele que está caído pela sarjeta, não é? Com aquele que teve uma vida dissoluta e de repente então todas as coisas foram acertadas, ou então aquela pessoa que passou por tantas coisas terríveis e agora então essa pessoa então vai ser transformada. E às vezes dentro da igreja, às vezes a gente vai sentindo, especialmente aqueles que não tiveram essas características na sua experiência com Deus, vai sentindo, mas será que é assim mesmo? Eu não tenho nenhum testemunho para dar. E alguns até, entre os adolescentes, já ouvi, mas eu preciso ter um testemunho. Eu fico pensando, o que ele está pensando com isso, né? Quem sabe sair para voltar? Mas essa história que nós vamos ler na palavra de Deus é de um homem piedoso, justo, correto, um homem de bem, um homem aceito na sociedade, um homem que tinha um cargo de muita importância. Ele era um centurião romano, comandante de uma tropa de mais de 100 homens, membros de uma corte que era o batalhão de 600 homens, e lá estava Cornélio, uma pessoa importante dentro daquela cidade, porque aquela nação estava sendo dominada pelos romanos, e eles eram os representantes daqueles que dominavam. Como centurião, provavelmente ele devia ser um bom líder, um homem prudente, um homem seguro, um homem corajoso, um homem fiel, um homem de princípios, porque ele tinha uma função que exigia estas coisas. Tinha outras qualidades. Versículo 2 vai nos dizer que esse era um homem piedoso e temente a Deus. Ele acreditava em Deus, no único Deus. Não somente acreditava, mas também na sua vida havia uma busca de Deus. Ele orava. Era um homem bom. Era um homem que estava preocupado com os seus semelhantes. E vai dizer a Bíblia que ele não somente orava, buscava a Deus, mas na sua preocupação fazia caridade. Era, portanto, um homem honrado, querido na sua sociedade. E à primeira vista você diria, não falta nada para esse homem. Não falta nada. E talvez a maioria das pessoas que conhecemos sejam parecidas com Cornélio, talvez você seja parecida com Cornélio. Olha, não tem nada de dissoluto na sua vida, você tem uma vida honrada, você trabalha, você tem a sua família, você tenta acertar, e talvez você esteja perguntando, mas o que é que falta? Mas quando nós vamos descobrir e estudar alguma coisa a respeito da vida de Cornélio, vamos aprender que faltava alguma coisa na vida de Cornélio. Talvez a princípio Cornélio mesmo não estivesse percebendo o que faltava, mas faltava. Havia algo que precisava ser completado dentro do coração de Cornélio. E esta é a essência da experiência com Jesus. Essa é a essência da experiência com Jesus. Jesus ama e se importa com aqueles que estão caídos, com aqueles que estão drogados, que estão embebedados, com aqueles que precisam de uma mudança radical. Mas Jesus se importa até com essas pessoas que parece que não falta nada. Jesus se importa com você. E a Bíblia vai nos dizer que Deus amou Cornélio, como amou você e ama você, e se importa com você, como se importou com Cornélio. E diz ainda a Bíblia que Deus mandou uma mensagem. Deus mandou um anjo aparecer a Cornélio. Eu não sei exatamente como foi essa experiência. A Bíblia não revela tantas coisas sobre esta experiência, mas houve uma mensagem específica de Deus para o coração de um homem. Cornélio, falta alguma coisa na tua vida e você precisa saber o que é que está faltando. Eu tenho descoberto na minha vida que Deus continua mandando mensagens específicas aos nossos corações. Deus não usa o mesmo método, porque Deus é criativo. Deus pode até usar o anjo, se Ele quiser, porque Ele é todo poderoso.
Mas eu tenho descoberto que com cada pessoa, Ele usa uma maneira diferente. Ele tem uma graça multicolorida. E Ele vai pintando o quadro da nossa vida com nuances diferentes, que não são iguais aos nuances dos outros. Nós ouvimos aqui vários testemunhos, ouvimos na quarta-feira outros testemunhos, estamos ouvindo testemunhos ao longo desse ano todo, e durante tantos anos você na igreja já ouviu testemunhos, e você vai concordar comigo, cada pessoa tem um toque de Deus diferente. Alguma coisa que Deus fez que foi a mensagem específica para o coração, mas que de repente abre na mente uma coisa: falta em você alguma coisa. Nós vivemos a grande tentação de achar que todas estas coisas que fazemos de bem, de correto, de bonito, de família, são o suficientes. E que não nos falta nada. E é por isso que Deus às vezes tem que chacoalhar o nosso coração e bater bem forte na porta do nosso coração, porque Ele sabe que falta alguma coisa. Para Cornélio foi um grande chacoalhão. Eu fico pensando quanto Deus amou Cornélio. Sabe por quê? Porque às vezes esse tipo de pessoa, como Cornélio, sofre a grande tentação do orgulho. Não falta mais nada na minha vida. E Deus às vezes tem que nos chacoalhar. Agora você pode imaginar qual foi o chacoalhão? Você imagina você dentro da sua casa, né, fazendo as suas coisas, um momento em que você estivesse sozinho, mais ninguém vai ter essa experiência, é sua com Deus, e de repente algo extraordinário acontece. Você vai ver um anjo de Deus. Olha, eu não sei o que aconteceria comigo, mas eu acho que eu ficaria tremendo, no mínimo, porque é uma coisa extraordinária, sobrenatural. A Bíblia vai nos dizer que quando anjos apareceram a homens, alguns deles caíram com o rosto no chão, de tanto medo que tiveram. E que os anjos tiveram que dizer: olha, levanta, porque eu trago do Senhor uma mensagem para você. Mas o medo era tão grande que às vezes não conseguiam nem levantar. E esse foi um grande chacoalhão na vida de Cornélio, para que ele pudesse entender que faltava alguma coisa no seu coração e na sua experiência com Deus. Deus continua usando dessas mensagens particulares. Às vezes Ele usa anjos, mas outras vezes Ele usa a vida. Outras vezes Ele usa os nossos filhos. Outras vezes Ele usa o nosso trabalho. Outras vezes Ele usa a palavra de Deus que é lida. Outras vezes Ele usa um pregador. Outras vezes Ele vai usando tantas e tantas coisas diferentes e formas diferentes. Mas o importante é que Deus se importa e chacoalha a nossa vida e diz: homem de bem, homem que está trabalhando, mulher que está vivendo a sua vida, tentando construir o melhor, falta alguma coisa. E quando nós percebemos a voz do Senhor e começamos a tomar atitudes, vamos descobrir o que falta. Sabe o que é que me impressiona? É que o anjo não deu a mensagem toda, de uma vez. Alguns teólogos dizem que não é permitido aos anjos pregar o Evangelho, que esse é um trabalho dos homens, pregar a graça de Deus. Mas eu fico pensando, Cornélio só recebeu essa mensagem: procura Pedro, que Pedro vai dizer para você o que é que está faltando. E eu vejo às vezes isso como a nossa experiência com Deus. A nossa experiência com Deus, algumas vezes, não acontece num só momento. Mas Deus vai preenchendo a nossa vida com uma série de momentos. Num momento eu me desperto para descobrir que falta alguma coisa. No outro momento eu começo a buscar, mas o que é que está faltando na minha vida? E de repente vou descobrir a palavra de Deus que vai me sendo pregada. E vou
pensando naquela palavra e vou curtindo esta palavra dentro da minha alma, deixando ela fazer as suas raízes. E vou então sendo transformado pela graça, à medida em que a minha mente, os meus olhos, o meu coração vão se abrindo para a graça. E então alguma coisa vai mudando dentro de nós. Cornélio foi assim, num primeiro momento lento, e num segundo momento radical. E eu acho que a experiência com Deus é assim. Nós temos um momento de lentidão, quando começamos a entender a graça, e a graça de Deus parece tão grande para nós, tão diferente, tão esquisita, tão estranha, e nós vamos tendo choques dentro de nós, entre a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa formação, a nossa família, e nós temos que pensar em todas essas coisas da graça de Deus. Mas chega um momento que ela é radical, quando eu descubro o que falta, e acho o Senhor que preenche o coração naquilo que falta. Então nós somos radicais e dizemos: Senhor, vai com tudo aqui dentro do meu coração e continua a tua obra. E com Cornélio foi exatamente assim. Ele vai, prepara uma comissão, 2 empregados e um soldado da sua confiança, e diz assim: agora você vai procurar este Pedro, eu não sei quem é, mas você procura lá na cidade de Jope, na casa daquele curtidor, procura lá onde é, e me traga aqui esse homem. Traga aqui, porque há alguma coisa que falta e eu não sei o que é. E a palavra de Deus vai dizer que isso tudo acontece. E volta então aquela comissão acompanhada de Pedro. Pedro relutante de pregar o evangelho a um gentio. E aqui vem a lição de Deus para a igreja de Jesus. A graça de Deus é maior do que o coração dos crentes, do que a visão da igreja, do que o sentimento dos homens. Porque Deus ama todos os pecadores e vai buscá-los onde eles estão. E sabe qual era o grande problema de Pedro? Entrar numa casa de um gentio. Entrar num lugar que não era puro aos seus olhos. Mas a graça de Deus é maior, porque mandou o seu filho ao lugar mais imundo aos seus olhos, o lugar onde está o pecado, onde está o pecador, que é esta terra. Ele mandou Jesus aqui, porque a sua graça é maior. E chega ali Pedro, e Pedro começa a dizer o que falta. E o que me impressiona na mensagem de Pedro é que Pedro faz o sermão mais estranho. Sabe qual foi o sermão de Pedro? O sermão de Pedro foi o testemunho da sua vida. Ele começa dizendo: olha, eu encontrei o Messias de Deus. E eu vou dizer para vocês por que eu acho que ele é o Messias de Deus. E ele vai contando tudo aquilo que ele viu e ouviu de Jesus, resumidamente. E ele termina dizendo: olha, esse Cristo que morreu, ressuscitou o 3º dia, e eu o vi com os meus olhos. Era o testemunho dele. E meus queridos irmãos, Deus usou a experiência de Pedro, não uma vez, mas várias vezes, porque ele sempre pregou aquilo que Jesus havia feito na sua vida. E aqui vem uma segunda lição para a igreja de Jesus. Meus queridos, o mundo está cheio de teologia, o mundo está cheio de filosofia, o mundo está cheio de conversa mole, mas o mundo ainda se impressiona com vida transformada pela graça de Deus. A vida, não somente a vida silenciosa, também a vida silenciosa, mas a experiência que você tem com Jesus é o sermão que Deus te deu a ser pregado todos os dias.
Quando você compartilha das respostas da oração, quando você compartilha daquilo que Deus está fazendo na sua vida, você dá oportunidades para as pessoas entenderem que Deus está vivo. Uma das coisas que me impressionou nesta viagem que fizemos é que as igrejas são bastante tradicionais na Índia e em Bangladesh. Há uma força muito grande da família naquela cultura, tanto no hinduísmo quanto no islamismo. A família é muito forte, a família decide tudo, a família decide com quem você vai se casar, para você ter uma ideia, a família decide qual vai ser o seu futuro profissional, a família decide, não são as pessoas. E a família também decide qual é a sua religião. Isso acontece no hinduísmo, no islamismo e acontece também no cristianismo. Meus irmãos, sabe o que é que impressionava? Quando a gente visitava as igrejas, não eram os sermões que a gente podia pregar, mas é quando a gente falava o que Jesus tinha feito na minha vida ou na vida de alguém daquela equipe. E as pessoas paravam e diziam, mas isso acontece ainda? Isso acontece? E de repente então eu comecei a lembrar e guardar no meu coração que nós precisamos falar do que Jesus está fazendo na nossa vida, cada dia. Porque é esta experiência com Jesus que é a comprovação de que estas palavras são verdade para hoje, porque elas estão vivas no seu coração. Meus queridos, quando a gente vai lendo o Velho Testamento, vai descobrindo que a nação se desviou do Senhor tantas vezes, e se a gente vai ler o livro de Juízes, a gente vai descobrir uma coisa incrível, que vai dizer que uma geração que veio em seguida não conhecia os atos do Senhor. E por isso que se desviaram. Porque quando nós apenas conhecemos a doutrina ou a teologia, mas não vivemos a experiência dessa doutrina e dessa teologia, é mais um assunto do nosso curso acadêmico. Mas quando eu vivo a experiência com Deus, e quando os meus pais me ajudam a viver experiências com Deus, e quando eu trago na minha memória as respostas das orações, e quando eu trago na minha memória aquilo que Deus está fazendo hoje, e quando eu vejo o poder de Deus vivo e ativo na terra, então eu sei que esta palavra é a verdade, e que ela continua sendo verdade em todos os tempos. E eu posso dizer, é verdade na minha vida. Pedro pregou essa simples mensagem, mas era justamente aquilo que faltava no coração de Cornélio. E o que é que faltava? Ele descobriu naquela simples mensagem que faltava na sua vida o Cristo que consola. Olha só o versículo 38 que diz, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E de repente ele ouviu a respeito de Jesus, de alguém que tinha visto e ouvido todas aquelas coisas, e descobriu que Deus se importa, e que este Cristo que estava lhe sendo anunciado também se importa. E esse é o Cristo que consola, que caminha conosco todos os dias da nossa vida. Uma das coisas mais preciosas do Evangelho é essa pequena frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Agora, quando a gente para pensar nessa frase, que Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Jesus não é uma rodovia, ele não é feito de asfalto. Mas sabe o que significa isso? Que ele vem sobre a nossa vida, quando pela fé nós o invocamos.
e Ele nos conduz pessoalmente, dia a dia, passo a passo, até o nosso Senhor, até o seu céu. Ele é o Cristo que consola, que caminha conosco, que nos guia. E essa é a beleza que Cornélio descobriu. Eu tento adorar o único Deus. Eu tento fazer todo o meu melhor para chegar até Ele. Mas às vezes me parece que Deus está tão longe, tão distante, tão afastado. Ou às vezes me parece que Deus é tão perfeito, de fato Ele é, que eu nunca poderia alcançá-lo. E então chega Pedro dizendo: você pode alcançá-lo agora, porque o seu Filho Jesus veio a esse mundo e Ele quer conduzir você dia a dia, passo a passo, lá dentro de você, consolando, animando, fortalecendo, repreendendo, mostrando a verdade, mas dia a dia, até o seu Senhor, até o seu céu. E Cornélio começa a descobrir: olha, era isso que faltava na minha vida. O Cristo que entra aqui dentro do meu coração e me conduz. Ele descobriu, dentro desta expressão de Pedro, do testemunho de Pedro, que faltava na sua vida o Cristo que perdoa os pecados. Esse era um homem justo, era um homem correto, era um homem trabalhador, era um homem que tentava acertar, era um homem que fazia caridade, mas eu duvido que exista um homem na terra que com livre consciência, com a sua mente sincera, possa dizer: não tenho defeitos. Tem alguém aqui que pode dizer isso? E eu vou colocar então na linguagem bíblica: tem alguém que pode dizer: não tenho pecados? E eu tenho certeza que esse era um grande peso no coração de Cornélio. Eu tenho tentado fazer o meu melhor, mas quem pode me garantir que o meu melhor é suficiente para Deus? E quem pode me garantir que um dia eu vou poder entrar na presença de Deus com o melhor que eu faço? E então chega Pedro e diz assim: olha, Cornélio, lhe falta alguém que garanta a você estas coisas. E esse alguém que garante para você essas coisas é Jesus. Ele não somente conduz você cada dia, mas Ele pega o principal problema do seu coração, que é o pecado, e trabalha com ele, porque Ele morreu na cruz no seu lugar. E é o precioso sangue de Jesus que nos liberta, nos lava de todo pecado. E de repente, nós que vivemos nessa sociedade tão confusa, onde os cultos satânicos existem, e há tantas pessoas que estão oprimidas do diabo, e Pedro vai dizer assim: olha, Jesus é poderoso, e quando Ele perdoa os pecados, Ele nos liberta do poder do diabo. Foi essa a mensagem, curando a todos os oprimidos do diabo. E ele descobre assim: olha só, era isso que faltava na minha vida. E ele descobriu que faltava no seu coração Jesus habitando todo dia, toda hora, todo instante, até a consumação dos séculos. Mas parecia ser um homem tão bom. Mas o nosso melhor não é suficiente, porque nós precisamos de Jesus. Todo esse culto falou da experiência com Deus. E cada uma das pessoas que testificaram aqui são pessoas bonitas. Você vai ter a oportunidade de conversar com elas. Tem uma vida bonita, tem uma família bonita, estão tentando acertar. Mas elas nos disseram aqui hoje: descobri um dia na minha vida que faltava uma coisa. Faltava Jesus no meu coração. É mais do que Jesus como uma bonita tradição. É Jesus vivo, atuando, dirigindo, sendo Senhor. E diz a palavra de Deus que quando Cornélio ouviu isso,
Não houve tempo de fazer apelo. E essa é a coisa preciosa da palavra de Deus. Não houve tempo para fazer apelo. Porque enquanto Pedro falava do seu testemunho, ele pedia: Senhor Jesus, faz isso na minha vida. Eu preciso disso. Eu tenho buscado isso a minha vida inteira. Tenha misericórdia de mim, Senhor. E sabe o que é tão precioso? É que enquanto Pedro falava da sua experiência, Jesus ouviu a oração de Cornélio, que foi feita aqui na mente. E diz a palavra de Deus que ele derramou do seu Espírito Santo naquela hora sobre ele, sobre a sua família que também assim clamava, sobre os amigos que ele tinha reunido na casa e que do mesmo jeito clamavam a Jesus. E naquele dia houve um grande marco na história daquela família e daqueles homens, porque agora não faltava mais Jesus no coração deles. Olha, a gente pode falar muita coisa a respeito de Deus, mas cada pessoa precisa viver a sua experiência com Deus. E a experiência de cada um com Deus é muito mais do que uma tradição. Não é uma herança. Não é algo que a família possa decidir por nós. É algo que cada homem precisa decidir e invocar para a sua própria vida. E você, como é que está a sua experiência com Jesus? Nessa hora, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus dizendo o que falta no teu coração. O que é que está faltando agora no teu coração? O que é da graça de Deus está faltando aí na tua vida? Para pensar nisso agora. Para. E faça como Cornélio fez. Agora. Comece a clamar: Senhor Jesus, eu quero isso que falta na minha vida. Curva a sua fronte agora, feche os seus olhos. Você vai orar a Deus agora. E hoje é dia que Jesus quer resgatar. Quer resgatar pessoas que precisam disso que falta no coração, que é Jesus. Quer resgatar pessoas que conhecem a história de Jesus, mas que não querem só viver uma tradição com Cristo, mas querem viver essa experiência pessoal com o Cristo que faz esta obra, que transforma, que muda a vida, que muda os valores, que nos resgata, que caminha conosco, que nos leva para o céu, que nos perdoa os pecados, que nos dá a paz, que nos liberta das setas do inimigo, das algemas dele. É mais do que ser filho de crente. É mais do que ser filho de pastor. É mais do que ter crescido numa igreja. É mais do que ter uma tradição. É mais do que tentar acertar na vida e ter uma boa família e trabalhar bastante. É mais do que tentar acertar nas coisas que faz. É colocar Jesus lá dentro da alma. Eu quero perguntar: alguém aqui o Espírito Santo está falando e que hoje quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu não sei se você faz parte de alguma igreja, se você tem religião, se você é conhecido ou é você desconhecido, mas eu sinto que Jesus quer lhe dar uma experiência com Ele hoje e quer mudar a sua vida. E hoje, pela fé, você quer viver a mesma experiência que Cornélio viveu, invocando o nome do Senhor. Alguém aqui, o Espírito Santo está falando aqui? Eu quero orar com você agora. Onde você estiver, levanta bem alto a sua mão. Pastor, ora comigo agora. Eu quero essa experiência com Jesus. Eu descobri que falta na minha vida. Eu descobri que Jesus está falando isso para mim. Falta em você, meu filho. Quero começar alguma coisa nova na tua vida. Alguém aqui, o Espírito Santo está falando aqui? Onde estiver, levanta bem alto a sua mão. Pastor, ore por mim agora. Eu quero viver essa experiência com Jesus. Eu não quero ser filho de crente só. Eu não quero somente ser filho de uma tradição religiosa, mas eu quero ter alguma experiência com Jesus hoje.
Alguém a quem o Espírito Santo está falando? Então, onde estiver, levanta bem alto a mão. Graças a Deus, meu querido. Pode baixar sua mão. Graças a Deus. Há mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém que Jesus está falando aqui, está falando forte aí no teu coração. Eu sei que é uma hora de batalha, o povo de Deus vai orar agora. Porque é batalha. Há uma luta espiritual aqui. E nós vamos ver a vitória de Jesus Cristo nos corações aqui. Há mais alguém aqui, o Espírito Santo está falando aqui agora? Onde estiver, levanta bem alto a mão. Pastor, ora por mim agora. Me ajuda nessa batalha. Porque eu quero viver essa experiência com Jesus. Há mais alguém? Onde estiver, levanta bem alto a mão. Ah, como eu quero, Jesus, viver essa experiência contigo. Há alguém que está sentindo que essa experiência ficou há tanto tempo atrás na história. E que sente saudade de viver essa experiência com Jesus todo dia. Alguma coisa entrou no processo da tua vida, você se esfriou, se amornou. E Jesus está falando para você, olha, não é assim que eu quero mais da tua vida. Eu quero que essa seja uma experiência constante no teu coração, da minha graça todo dia. E você quer que Jesus mude isso. E você quer clamar ao Senhor Jesus. Então, onde você estiver, pastor, ore por mim, levante a sua mão agora, eu quero orar por você. Onde você estiver, graças a Deus. Pode abaixar sua mão, querido. Há mais alguém aqui, o Espírito Santo está falando aqui, graças a Deus. Há mais alguém? Jesus está falando aqui, graças a Deus, querido. Há mais alguém? Quem Jesus está falando aqui agora? Então agora nós vamos orar, graças a Deus. Há mais alguém? Onde estiver, levanta a mão, graças a Deus, graças a Deus. Vamos falar com Jesus agora? Eu quero orar por essas pessoas. Pai querido, nós no precioso nome de Jesus estamos clamando a Ti. E algumas pessoas aqui pela fé estão pedindo, pastor, interceda pela minha vida. Eu sei que o Teu Espírito Santo já está trabalhando nesses corações. Mas eu quero te pedir, Senhor, que a mesma coisa que aconteceu naquele dia lá com Cornélio aconteça com essas pessoas. Que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre essas vidas. E que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. E que eles sejam selados por Ti. E que eles possam, Senhor, crer. E que o Senhor possa derramar, Senhor, da Tua graça, Senhor, mediante a fé. E que na medida, Senhor, da Tua graça, eles possam viver as experiências do Teu amor, cada dia. E que eles possam testificar daquilo que Jesus está fazendo, com alegria, dizendo, olha, não quero falhar, mas quero falar. Quero andar, quero viver com Jesus na minha vida. Ó Pai, ouça a oração. E derrama da Tua graça sobre cada um de nós. Nós clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor.